Vamos lá, prezado amigo, prezada amiga, prezado aluno, mais uma aula, né? Mais um momento, mais uma reflexão, gestão para o meu negócio, tá bom? Nós estamos trabalhando as contribuições para a sistematização do estudo da ciência da administração. Nós já estudamos o quê? Nós já estudamos algumas civilizações, estudamos também as organizações militares, a Igreja Católica, os filósofos, alguns filósofos, e agora eu quero concluir, não é concluir não, ainda temos duas partes. Eu quero trabalhar hoje a influência dos economistas liberais no estudo para a sistematização do estudo da ciência da administração. O liberalismo econômico corresponde ao período de máximo desenvolvimento econômico capitalista e da livre concorrência, né? Nós sabemos, temos que dividir a história. Feudalismo era um sistema, né? Agora o capitalismo, livre concorrência, tá? E eu quero falar com vocês, começando a falar das contribuições do economista liberal Adam Smith, que viveu de 1723 até 1790. A primeira contribuição dele, embora ele não seja o primeiro, que nós já falamos lá quando estudamos outras contribuições, ele enfatizava que a produtividade ela só era atingida por meio da especialização do operário. Ou seja, o operário não pode chegar na empresa e fazer várias tarefas. Ele tem que fazer apenas uma única coisa. A partir do momento que ele faz só uma única coisa, uma parte do processo produtivo, aumenta a produtividade e a qualidade daquilo que ele está fazendo. Outra contribuição também de Adam Smith foi a divisão de trabalho. Tanto que ele fez um trabalho empírico, um trabalho de campo, numa indústria que fabricava agulhas, né? Então ele falou, olha, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Haverá o departamento A, o B, o C, o D, o E, o F. Então isso é a divisão do trabalho, né? Se você olhar dentro de um supermercado, há uma divisão de trabalho quando você tem o setor de alimentos e bebidas, o setor de frios, o setor de congelados, o setor de carnes brancas e carnes vermelhas e por aí afora. O Adam Smith falou também que havia necessidade de se controlar a produção. Deveria haver um planejamento e um controle da produção para que os resultados fossem alcançados e a empresa tivesse eficiência, fazer uso correto dos recursos e eficácia, né? Resultado satisfatório para a organização. Adam Smith também falou sobre estudo de tempos e movimentos, tanto que Adam Smith ele cronometrava tudo, né? O ideal era parar na frente de um operário e determinar, verificar, ligar o cronômetro, ficar horas e horas e horas. Para quê? Para padronizar, tá? Então, é igual a viagem de avião. Vocês perceberam? Todas as companhias aéreas, elas já sabem a distância e o tempo que vai levar para percorrer 1.000 quilômetros, 2.000, 3.000. E por quê? Isso foi cronometrado, tá? Só para vocês terem uma ideia, o avião Concorde, que saiu de linha por causa dos altos custos de manutenção do Concorde, da Europa, França, até Nova York, né? Ele fazia em 3 horas e 50 minutos. E os demais aviões, tipo 9 horas, 10 horas, tá? Outra coisa também, Adam Smith, ele gostava de valorizar
o salário. Ele acreditava que a partir do momento que você paga um bom salário para o operário, a produtividade dele será melhor. Ele vai vestir a camisa da empresa e a camisa dos nossos clientes, tá? Então ele ensinava que um bom pagamento. Tem empresas hoje que pagam bons salários, mas há empresas que não pagam salário adequado. Agora eu quero falar do economista James Mill, que viveu entre 1773 até 1833. Ele também teve a ideia desse economista, é o estudo de tempos e movimentos para aumentar a produção. Eu falei primeiro de cronometrar, mas vou falar dos movimentos. Quando você vai fazer determinado trabalho, quando você vai dirigir um carro, você tem os movimentos corretos, né? Você tem os movimentos corretos, precisos e necessários. Agora aquilo, cada empresa tem que verificar qual o movimento adequado, até mesmo porque, professor Edson, imagine, se os produtos, as peças, não forem colocadas ali numa bancada, de tal forma a ficarem muito próxima de você, de repente, se você tiver que esticar a sua mão esquerda, a sua direita, ir para frente, poderá ocasionar lesões ao funcionário e algo também completamente disfuncional. Quando você assistiu o filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, você vai perceber que eles faziam tudo de uma única forma, tudo padronizadinho, tudo no tempo certo, o movimento era algo totalmente preciso. Para quê? Para aumentar a produtividade da empresa. David Ricardo, outro economista que viveu entre 1773 até 1823, e Thomas Malthus, um outro economista. Para eles, o administrador deve, primeiro, ter capacidade de previsão. Ou seja, eu tenho que prever a minha demanda. Eu tenho que prever quanto que eu vou vender, quanto que eu vou receber, quanto que eu tenho que pagar, quantos funcionários serão necessários. Se eu não souber, aí entra a capacidade, né, de você lidar muito bem com os números. Era uma outra preocupação de David Ricardo e Thomas Malthus, é que o administrador ele deve ter facilidade com calculadora, né, com os números, em calcular, em entender os cálculos, tá? Para vocês terem uma ideia, século XX, final do século XX, e agora todo o século XXI, a maioria das empresas e dos bancos, ao invés de contratar alguém formado em administração, em economia, em contabilidade, eles contratam quem? Um engenheiro. Não importa se é engenharia civil, mecânica de produção, aeronáutica, engenharia da computação, não importa. Por que eles têm essa preocupação? Porque esses camaradas, eles conhecem demais cálculo, entendem muito. 40% ou seja, 50% do curso deles de engenharia fazendo cálculo. Aí a preocupação de David Ricardo e Thomas Malthus, porque se eu não sei lidar com números, né? É por isso que dentro da administração nós temos algumas disciplinas, exemplo, a administração e gestão de custos, é cálculo puro. A disciplina de auditoria não, a disciplina de análise das demonstrações contábeis, gestão estratégica de finanças. Cálculo, se o administrador não tiver a habilidade, a facilidade de lidar com os números, por isso que muitas empresas entram em falência, tá? Outra preocupação desses dois economistas é que o administrador ele deve ter discrição e caráter para dirigir os recursos dos outros. Ele não pode ficar se exibindo, principalmente em redes sociais, se exibindo com os amigos, que manuseia muito dinheiro, que controla muita coisa, né? É por isso que as empresas têm hoje auditorias em todas as áreas, em todos os níveis.
auditoria operacional, auditoria administrativa e auditoria do alto escalão. Né? Você tem vários tipos de auditoria, até mesmo para salvaguardar, para respaldar a guarda, o controle do patrimônio das organizações. Tá? E também caráter. O caráter está ligado com a ética, né? Aquilo que é certo, aquilo que é errado, comportamento ético, comportamento moral do gestor, do administrador. Outra preocupação também desses dois economistas, David Ricardo e Thomas Malthus, é que o administrador ele deve ter um conhecimento geral. Ele não deve apenas conhecer da empresa, ele tem que conhecer de leis, tem que conhecer de política, tem que conhecer de economia, tem que conhecer de cultura, tem que conhecer de comportamento do consumidor, a psicologia, sociologia, antropologia. Tá? Agora eu quero falar do economista John Stuart Mill, que viveu entre 1806 até 1873. Uma das fortes preocupações do John Stuart Mill, nas fábricas havia muitos furtos, roubos, desmando, fraude, século XXI também, e não apenas de matéria-prima, principalmente hoje no mundo eletrônico, internet, extranet, né, vendas online, cartão, ligações, cartão que vai pelo correio, e ele criou um sistema para se evitar, reduzir, minimizar a fraude, o furto dentro das organizações. Né? As empresas, né, elas têm que ter essa preocupação, né, toda a organização, até mesmo com as informações que entram, que saem da organização, o dinheiro. Tem empresas hoje que são profissionais na área de fraude. Né? Principalmente quando nós falamos transações pela internet, isso é um perigo, né? É algo que veio para ficar, está aí há décadas já. Outro ponto também, eu quero falar sobre Henry Poor. Ele viveu entre 1812 até 1905, foi um grande economista nos Estados Unidos da América do Norte. Primeiro ele falou, olha, a contratação de funcionários e supervisores, nós temos que contratar pessoas responsáveis. Sim, a preocupação dele não era apenas dar um emprego, mas fazer com que aquele que fosse ocupar o cargo tivesse a responsabilidade, o cuidado, né, a competência, a destreza para trabalhar ali. Então, aí era aquilo, o recrutamento e a seleção tem que ser pente fino, tem que ser rigoroso. Por isso que hoje as organizações elas submetem os seus recursos humanos a uma infinidade de testes. Agora, outra coisa que o Henry Poor também, ele gostou, ele percebeu que havia em sua época uma falha muito grande na comunicação das empresas. Século XXI permanece. Né? Decisões são tomadas, mas funcionários não são informados, os clientes não são informados, publicidade ela é veiculada, mas o pessoal de linha de frente não sabe. Né? Então, hoje nós temos um problema infinito, né, de problema de comunicação, ruído na comunicação que não chega atrasada, chega faltando dados, né? Então os problemas hoje de informação, de comunicação dentro das organizações. E o Henry Poor, ele já tinha ele tinha essa preocupação, né? Agora uma coisa também que o Henry Poor, ele olhava muito, era a valorização dos recursos humanos dentro da organização. O funcionário não é apenas uma chapa, o funcionário não é apenas um número. O funcionário, ele tem que dar a contribuição, ele tem que ser cobrado, ele tem que atingir metas, ele tem que atingir objetivos, mas ele também tem que ser valorizado. Aí vem participação dos lucros, dos resultados, bônus, férias, 13º, 14º, viagens, premiações, né? Qualificação, pagar faculdade para ele. Outra coisa também que o Henry Poor achava, a liderança, eu não posso ser aquele líder totalmente autoritário. Né? Eu tenho que ser um líder, eu também não posso ser muito liberal.
agora tem que ser um líder democrático. Existem vários tipos de liderança, mas aquele autoritário só faz isso, tem que ser isso, cobrando. Ele falou, temos que remover um pouco da rigidez. Não podemos ser muito rigorosos para com o nosso funcionário. E agora eu quero terminar falando de Daniel McCallum, que viveu entre 1815 até 1878. Ele nasceu na Escócia, migra para os Estados Unidos e foi um gestor de ferrovias lá nos Estados Unidos. Primeiro, divisão do trabalho. Já falamos de divisão do trabalho. Autoridade suficiente para cobrar resultados. Né? Se você investiu alguém de autoridade, quando ele for chamar atenção, delegar, cobrar um resultado, o subordinado deverá atender aquilo. Então, mas para isso deve deixar claro que os funcionários devem se reportar àquela pessoa. Outra coisa, meios para saber se o trabalho está sendo feito. Controle. Aquilo que eu já falei, aquilo que você não controla, você não gerencia. Rapidez na identificação dos erros para a correção. Né? A empresa está com problema financeiro extremamente elevado, mas agora que eu descobri, a empresa tem aí uma folha de pagamento para amanhã, mas para amanhã eu não sei quanto tem, ou seja, um exemplo bem básico. Em 2019, um navio, né, sai de determinado país, passa pela costa nordeste brasileiro e acaba empesteando de petróleo o nosso litoral, o nosso mar, até que as correntes acabaram trazendo para quase todas as praias do litoral nordestino. Mas o comandante daquele navio não percebeu absolutamente nada que estava vazando, que estava com problema. Né? É a mesma coisa, lembra-se o caso do Titanic? Eles deixaram para tomar a decisão de reduzir a velocidade quando faltava ali questão de 1 quilômetro, nem 1 quilômetro, para chegar no iceberg. Não tem como, né? É impossível. Então os problemas devem ser identificados a tempo, com longo prazo, para que possam ser trabalhados e soluções serem... isso é contingência, ninguém espera, mas tem que ter uma previsibilidade. Relatório também, o McCallum, ele fala, olha, todos os departamentos devem fazer relatório e os relatórios devem ser reportados aos superiores para que possam analisar aqueles relatórios. Salário também baseado na competência. Então, eu vou pagar um bom salário? Vou, mas só vou pagar um bom salário de acordo com a competência dos recursos humanos. E terminando, o sucesso da organização depende de todos. É aquilo que eu falei, a cooperação, o sucesso da organização depende da cooperação de todos. O faxineiro não tem que valorizar, o faxineiro tem que valorizar. Eu não tenho que valorizar o cozinheiro. Todos dentro da organização devem ser valorizados, porque o sucesso do empreendimento depende de todos. Prezado aluno, prezado amigo, muito obrigado. Mais uma parte aí, gestão para o seu negócio. Um abraço do professor, gestor executivo Edson Dias, tá bom? Um abraço. Muito obrigado.